Boa tarde a todos. Essa é uma live da Escola da AGU. Estamos aguardando o nosso convidado, Dr. Lademir, que em breve deve estar ingressando. Eu vou fazer então uma breve introdução aqui do nosso evento, enquanto a gente aguarda o ingresso do Lademir, né? Sejam todos bem-vindos a essa live, né? Como disse, nosso convidado acabou de ingressar. Vamos adicioná-lo. Boa tarde, Lademir. Vou fazer então a introdução aqui do evento, né? De novo, saúdo a todos, né? Sejam bem-vindos a essa nossa live sobre resolução de instituições financeiras, quadro atual, desafios e perspectivas. Esse é um evento realizado pela Escola da Advocacia Geral da União e faz parte do programa Escola da AGU em Casa, que está sendo implementado sob a coordenação do diretor da Escola da AGU, Dr. Danilo Santana, em parceria com as escolas regionais da AGU, representadas pelo Dr. Rodrigo de Araújo Ribeiro, da Escola da Primeira Região, doutora Cristiane Ivacura, da Escola da AGU da Segunda Região, doutora Rita Nolasco, Escola da AGU da Terceira Região, o doutor Eugênio Batesini, que já nos acompanha aqui, da Escola da AGU da Quarta Região, e o doutor Marco Aurélio Peixoto, da Escola da AGU daqui da região. Eu sou Guilherme Centenário Helvig, sou procurador do Banco Central, integro a Comissão Executiva da Escola da AGU no Rio Grande do Sul e vou conduzir as atividades. O convidado da escola hoje é o Dr. Lademir Gomes da Rocha, que além de meu colega na Procuradoria do Banco Central, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um estudioso dos regimes de resolução das instituições financeiras, tema sobre o qual escreveu e defendeu recentemente a sua tese de doutorado. Lademir, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a quem está nos dando a honra da presença. Eu queria agradecer primeiramente à escola pela oportunidade de compartilhar o conhecimento que eu procurei desenvolver nos meus estudos, né, que tem uma estreita correlação com a minha atividade como procurador. E eu gostaria de deixar registrado também um agradecimento muito forte a duas instituições importantes, né, do Estado brasileiro que viabilizaram o meu estudo de doutorado. Uma instituição, e é importante destacá-la, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu concluí meus estudos. Eu havia realizado meu mestrado há 15 anos atrás, retornei em 2016 à Universidade Federal para o doutorado, estimulado muito pelo Guilherme e também pelo Dr. Yuri Restano Machado, meus colegas na Procuradoria do Banco Central aqui do Rio Grande do Sul. E a outra instituição relevantíssima é o próprio Banco Central, onde eu sou procurador, que tem um programa de estímulo à capacitação, à formação, foi decisivo. Eu cheguei a dedicar um tempo exclusivamente a escrever minha tese, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer algumas pesquisas, algumas entrevistas, alguns contatos com os reguladores, notadamente o Federal Reserve, a Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC. Isso só foi possível devido a esse suporte que o Banco Central disponibilizou, e eu agradeceria especialmente o pessoal da escola do Banco Central, na escola corporativa, a colega Elvira Corvinel, da UniBC, por todo o apoio que me deu, tornando possível essa pesquisa, né? É isso, Guilherme. Como é que eu vou te dizer assim? Eu escolhi um tema que envolve os regimes de resolução das instituições financeiras e entidades assemelhadas, primeiramente por ter uma relação estreita com a atividade que nós realizamos no Banco Central e por ser um tema ainda que carecia da devida exploração, do devido estudo, do devido foco acadêmico. Ainda são poucos os estudos no Brasil sobre o tema, e eu percebi que havia uma lacuna e principalmente a necessidade de estabelecer uma correlação entre o que vem se desenvolvendo no plano da regulação financeira internacional, em outras jurisdições, em outros países, e também trazer isso para o âmbito do Brasil, para a nossa experiência, considerando que nós já temos uma trajetória de regulação de regimes de resolução
e fazer com que essa trajetória brasileira se abra à perspectiva internacional e incorpore inovações que vêm sendo desenvolvidas tanto nas redes regulatórias transnacionais como na experiência regulatória de outros países. Talvez uma primeira questão que demande reflexão envolve por que instituições financeiras, entidades assemelhadas e outras instituições, como administradoras de planos de saúde, seguradoras, infraestruturas de mercado, necessitam de um regime de recuperação, de estabilização e mesmo de liquidação diferente das empresas comuns. Nós sabemos que existe uma lei geral de falências, recuperação de empresas, e o elemento central da lei geral de recuperação e de falência de empresas é maximizar a satisfação dos credores dessa empresa. Uma empresa, quando enfrenta uma dificuldade de liquidez ou uma dificuldade patrimonial, ela pode adotar ou ser suscetível de uma estratégia de recuperação ou de uma estratégia de falência ordenada, mas todo o cabedal de regras vai se voltar à satisfação dos credores, dos participantes que têm relações contratuais ou então que tem algum crédito advindo de uma relação não negocial contra essa empresa que não tem recursos para pagar todos os seus credores. No sistema financeiro ocorre uma coisa um pouco diferente, porque nós produzimos externalidades negativas. Fundamentalmente, nós temos o problema do risco sistêmico, ou seja, de uma produção de efeitos para dentro do sistema financeiro e a partir do sistema financeiro para a economia como um todo, que tornam a aplicação das regras gerais de falência e recuperação ineficientes e ineficazes para conter essa grave falha estrutural de mercado, que são as externalidades. Isso demanda um conjunto de regras diferentes, em que o foco principal já não é mais a satisfação dos interesses dos credores, dos participantes, ou mesmo dos colaboradores dessa empresa, da empresa financeira, mas sim conter os efeitos sistêmicos que afetam o interesse público. E, portanto, há aqui uma primazia de um interesse público específico em assegurar a estabilidade do sistema financeiro, em assegurar o regular funcionamento do sistema financeiro, que justifica o afastamento das regras gerais de falência e recuperação e a aplicação de regras específicas que visam conter esses efeitos, digamos assim, se usa assim uma expressão em inglês que é spillover effects, ou seja, efeitos de respingo, que fazem com que aquela quebra financeira atinja pessoas, instituições, agentes econômicos, famílias, que não necessariamente estabeleceram relações negociais com essa empresa financeira. Daí, então, a necessidade de um regime especial. Lademir, deixa eu aproveitar, então, esse tópico aí, porque quem estuda a regulação do sistema financeiro, a regulação financeira, está acostumado com uma expressão que eu acho que ajuda a explicar muita coisa, assim, que é a regulação do sistema financeiro seria, uma expressão em inglês, né, mas eu vou traduzi-la aqui, ela seria filha de crises, né? Então, pelo que você já falou, assim, o foco, a preocupação com a estabilidade financeira é de se evitar uma crise financeira, justamente porque a crise financeira ela respinga, né, como você falou, para a chamada economia real e daí gera desaceleração econômica, desemprego, ou seja, afeta a vida das pessoas. E essas crises financeiras, né, e a história assim o demonstra, elas, ao mesmo tempo que a preocupação é de evitá-las, né, quando elas acontecem, elas são eventos que transformam a regulação e impulsionam grandes mudanças estruturais regulatórias, né? E a gente pode voltar bastante, eu sei que você é um conhecedor desse tema, e ele pedir, então, para abordar a relação entre as crises financeiras e a legislação dos regimes especiais e mais, qual é o quadro que nós temos hoje, né? Se você pudesse descrever, assim, nas suas linhas gerais e básicas, estruturais, como é que está estruturada, como é que está estruturado o marco regulatório brasileiro assim, em relação aos regimes especiais?
há uma série de questões na tua pergunta, meu caro Guilherme. Eu começaria estabelecendo uma relação com um artigo que foi publicado tempos atrás no The Economist, em que o artigo iniciava com um bordão dizendo que o sistema financeiro não só é propenso a crises, mas ele é modelado pelas crises. Nós podemos dizer também que a estrutura regulatória do sistema financeiro ela é igualmente modelada pelos processos de crises e há um processo de aprendizado a partir da experimentação de crises. Isso foi sempre assim, desde o surgimento dos bancos, digamos, modernos, na Itália, lá no fim da Idade Média, já se havia a percepção de que a crise nas empresas financeiras apresentava algumas particularidades que não se via em outras empresas. Na minha tese, eu trago para um cenário mais próximo. Eu pego duas grandes crises, a crise de 29 e a crise de 2007 e 2008, como marcos de mudanças importantes na forma como lidamos com a crise de empresas financeiras, que vão dar origem a duas, digamos, gerações de regime de resolução. A regime de resolução de primeira geração, que vem na sequência da crise de 29 e 30, basicamente centrado na experiência regulatória dos Estados Unidos, né? Ele vai se espraiar para outros países e outras jurisdições, basicamente através do direito comparado, ou seja, a experiência vivida lá, num sistema, digamos, financeiro mais desenvolvido, vai servir como uma espécie de espelho e modelo que vai ser adotado em maior ou menor medida por outros países, de uma forma um tanto quanto assimétrica, e depois nós vamos ter 2007 e 2008 como esgotamento desse modelo. Por que esgotamento desse modelo? Porque ele foi um modelo que, sempre que se estava diante de uma crise envolvendo uma instituição de importância sistêmica, as instituições então chamadas grandes ou relevantes ou interconectadas demais para cair, se sentia a necessidade de afastar, inclusive, a aplicação dessa legislação especial. Ela já não era suficiente para estabilizar o sistema financeiro. Você tinha que recorrer a medidas ad hoc, a medidas desenhadas para a crise específica para lidar com esse sistema. E aí vem a necessidade de uma segunda geração de regimes especiais de resolução, que vão ser disseminados dessa vez não mais a partir da experiência de um país específico, por mais importante que ele seja, mas ele é construído nas chamadas redes regulatórias transnacionais. O que são essas redes regulatórias? São mecanismos informais que produzem padrões normativos. O Comitê de Basileia, por exemplo, né, que foi objeto, inclusive, da apreciação na tua tese de doutorado. No que se refere aos regimes de resolução, será o Comitê de Estabilidade Financeira, que ele surge justamente depois da crise de 2007 e 2008, e ele apresenta, entre outras medidas, um conjunto de padrões, ou sugere um conjunto de padrões para serem aplicados aos regimes de resolução que, na tese, eu designo, aproveitando outras contribuições teóricas, como regimes de resolução de segunda geração, que visam enfrentar esse dilema das chamadas instituições grandes ou relevantes demais para cair, superando esse problema através de um trato, da construção de um conjunto de mecanismos que visam, digamos, contornar esse problema ou minimizar a necessidade do uso de recursos públicos e de soluções construídas ad hoc para resolver crises financeiras. Então, o que eu fiz no primeiro momento? Procurei analisar a perspectiva do direito internacional e a perspectiva de evolução desses regimes no direito internacional e comparado. E peguei a questão do Brasil. Ou seja, o Brasil também, e não é de agora, tem regimes especiais de resolução que começam no sistema financeiro. Basicamente, os regimes especiais que vão afastar-se do regime geral de falência, eles vão ser criados para resolver crises bancárias. A partir dessa experiência, nós assistimos a uma progressiva expansão desses regimes para seguradoras, para empresas que administram
arranjos de previdência privada, os fundos de pensão, mais recentemente também as administradoras de planos de saúde, no âmbito do Banco Central, as administradoras de consórcio, ou seja, à medida em que vai se acumulando experiência na verificação e no uso desses mecanismos, dessas leis especiais, nós começamos a assistir um processo de expansão disso para outros segmentos, seja do mercado financeiro ou mesmo outros segmentos da economia regulada. Na tese eu usei um conceito chamado de rede de proteção, em que eu analisei não só os regimes de resolução, mas todo um conjunto de mecanismos que estão envolvidos na aplicação desses regimes. Por exemplo, o regime de responsabilidade civil dos administradores, dos membros dos conselhos fiscais, das empresas e dos auditores que prestam serviços de auditoria, os auditores. Analisei também um conjunto de mecanismos que visam prevenir o processo de crise, que são medidas que são adotadas justamente para evitar a decretação de um regime especial, como no caso brasileiro, a adoção das medidas prudenciais preventivas. E analisei também a criação de alguns mecanismos privados que visam oferecer colchões de recursos privados para usar em crises financeiras. No caso brasileiro, eu cheguei a analisar a experiência do Fundo Garantidor de Créditos e do Fundo Garantidor do Cooperativismo, que são dois elementos que nós vamos pegar lá da experiência dos Estados Unidos, da experiência dos seguros de depósito norte-americanos, e vamos trazer para o Brasil, adaptando a nossa realidade e as nossas balizas, digamos, normativas, que limitam, principalmente a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, a possibilidade do uso de recursos públicos em ações de socorro a instituições financeiras, a bancos, a outras entidades privadas de igual natureza. Lademir, você falou na crise financeira global de 2007, 2008 e de fato apontou que ela, de uma certa forma, revelou a inadequação dos regimes de resolução sob vários aspectos, né? Mas um dos aspectos que foi muito criticado foi o uso de recursos públicos para socorrer, sobretudo nas economias centrais, né, do mundo, enfim, dessa inadequação surgiu essa proposta, que eu acho que a gente pode falar sobre ela logo mais, na formulação de um padrão regulatório internacional, mas o fato é que dessa inadequação aí surgida da crise financeira global e do trabalho do Conselho de Estabilidade Financeira, surgiu esse padrão regulatório internacional, né, os Key Attributes, né, os atributos centrais para regimes de resolução, e fato é que, no final do ano passado, o governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para modificar de forma significativa, né, radical, para redesenhar o marco regulatório dos regimes especiais. Então, a partir dessa premissa, eu queria lhe pedir para desenvolver dois pontos. O primeiro é o seguinte, esse projeto de lei complementar, ele realmente é necessário? Quer dizer, o marco regulatório que nós temos hoje, o que ele tem de insuficiente que precisa de mudança e em sentido contrário, o que ele tem de positivo que poderia ser conservado? Essa é uma primeira análise aí que eu acho que vai tomar algum tempo, mas depois disso, quais seriam as inovações que esse projeto de lei complementar traz e também quais seriam positivas, quais seriam negativas? Eu agradeço a pergunta isso foi interessante. O projeto de lei é o projeto de lei 281, projeto de lei complementar 281 de 2019. Eu vivi uma situação pitoresca porque eu depositei a tese numa semana, em dezembro. Uma semana depois, o projeto de lei foi apresentado. Eu sabia da existência dele como uma hipótese de trabalho, mas como ele ainda não havia sido apresentado, eu preferi não abordá-lo como uma proposta formal e orientei toda a minha tese no sentido de apresentar sugestões justamente visando o alinhamento da rede de proteção do sistema financeiro brasileiro, que é assim como eu designo o sistema ou o macrosistema
sistema de resolução de instituições financeiras no Brasil, porque não se resume aos regimes de resolução, compreende um conjunto de mecanismos e outros arranjos institucionais que gravitam em torno da resolução, seja para evitá-la, seja para minimizar seus efeitos adversos. E então, algumas coisas que eu sugeri estavam dentro do projeto, algumas coisas não. E agora eu estou tendo que fazer, digamos, uma reflexão da minha tese à luz do projeto de lei. Eu diria que sim, o projeto de lei ele é mais do que necessário, porque, embora nós tenhamos um sistema de resolução de instituições financeiras bastante sofisticado no Brasil, uma rede de proteção que compreende 3 regimes resolutórios distintos, compreende um mecanismo garantidor de créditos no sistema financeiro. Esses 3 regimes aí, eu acho que seria interessante você mencioná-los, né? Os regimes atuais existentes no Brasil são no sistema financeiro, porque existem também alguns regimes muito parecidos, mas ali vão lidar com instituições que administram planos de previdência aberto e também os fundos de pensão, que vão estar na Lei Complementar 109, e que são muito parecidos, são muito inspirados nos regimes de resolução que existem no âmbito do sistema financeiro, que são 3. 2 na Lei 6.024 de 74, que é a liquidação extrajudicial e a intervenção, e outro no Decreto-Lei 2321, de 87, que é o regime de administração especial temporária. Há uma compreensão no âmbito do Banco Central que, para lidar com instituições de importância sistêmica, o único regime que nós temos seria o RAET, o regime de administração especial temporária. Por quê? Porque ele é o único sistema aparelhado para assegurar a continuidade das funções críticas de uma instituição de importância sistêmica. O padrão internacional visa isso, ou seja, ele entende que a liquidação imediata de uma empresa em crise, quando ela tem importância sistêmica, gera efeitos sistemicamente adversos. Ela interrompe atividades cruciais para o regular funcionamento do sistema financeiro. E, portanto, você precisa de um regime diferente que assegure a continuidade das funções críticas realizadas por uma instituição financeira de importância sistêmica. De importância sistêmica. Mas o nosso sistema atual não dispõe das necessárias ferramentas. Há fragilidades estruturais no RAET brasileiro, que precisam ser corrigidas. Porque se não forem corrigidas, surge sempre a necessidade de vocês construir uma solução para aquela crise daquele momento. Uma solução que pode envolver o uso, e frequentemente envolve, o uso de recursos públicos. Então, o projeto de lei complementar, ele visa fazer esse alinhamento dos regimes de resolução domésticos aos padrões internacionais, trazendo mudanças estruturais importantes. Por que eu chamo de estruturais? Porque elas não focam apenas no comportamento dos agentes econômicos. Elas visam criar colchões patrimoniais, ou seja, medidas contracíclicas, que se formam nos momentos, são colchões que a gente forma nos momentos de expansão da economia, no momento em que a economia está em expansão, para serem usados justamente nos momentos de crise. Eu destacaria 2 grandes inovações no projeto de lei complementar. Eles criam os fundos de resolução, né? Hoje no Brasil nós temos os mecanismos garantidores de crédito, mas eles têm uma aplicação limitada. Eles são frequentemente usados para evitar, ou para evitar que uma instituição entre em crise, ou para depois que ela entrou em crise, cobrir, indenizar as pessoas que foram prejudicadas e que são protegidas por esse arranjo. Ao passo que, estando estabelecido já um regime de resolução, nós não temos fundos ou recursos que possam ser usados para estabilizar a instituição financeira. Então, a criação dos fundos de resolução representa uma inovação importante. Por quê? Porque são recursos privados, são recursos que contam com contribuições feitas pelas instituições que participam desse arranjo e que são usados para fornecer liquidez necessária para assegurar a continuidade das funções críticas
de uma instituição submetida a um regime de estabilização. A outra grande inovação é a criação, ou a trazer para o âmbito legal, a criação de mecanismos que estão dentro da estrutura patrimonial das instituições financeiras, que são as dívidas subordinadas, híbridas, que nascem como dívidas, mas em face de uma crise de uma instituição financeira, elas podem ser convertidas em capital. Elas desaparecem como dívidas, deixam de aparecer no balanço da instituição financeira como dívidas, absorvem parte do prejuízo, se não ele todo, e elas se transformam em ações da empresa em crise. Não são todas as dívidas, primeiramente, são algumas dívidas que são emitidas com essa, digamos, cláusula de conversão, que podem ser usadas para absorver esses prejuízos. Mas o nosso projeto de lei complementar foi além. Ele possibilita que, em se tratando de uma instituição de importância sistêmica, mesmo dívidas não subordinadas, mesmo dívidas que em princípio não seriam conversíveis, possam ser convertidas em ações para absorver prejuízos da instituição financeira e reestabilizá-la, recolocando-a no mercado. Então, eu diria que o projeto de lei, ao trazer esses dois elementos, que são de natureza estrutural, ou seja, que eles partem da necessidade de formar a liquidez antes que a crise se estabeleça, ou seja, de um lado, a dívida híbrida, ela já está dentro do patrimônio da instituição financeira, o que nós fazemos é transformá-la de dívida em capital, ao passo que os fundos de resolução estão fora da instituição financeira, mas são formados por recursos privados que podem ser trazidos para a instituição financeira como uma fonte de recursos de liquidez visando conferir a ela estabilidade. Eu diria que essas são as duas grandes novidades que o projeto de lei complementar traz. Por outro lado, o projeto de lei complementar, ele sistematiza, digamos, algo que nós já temos no nosso sistema, que é um subsistema de responsabilidade civil. Eu fiz uma análise da experiência no direito comparado e constatei que o nosso sistema de responsabilidade civil, desencadeado pela decretação de um regime especial, é bastante sofisticado. É algo que já vem da nossa tradição e que foi incorporado ao projeto de lei. Ele prevê a responsabilidade de controladores, ele prevê a responsabilidade de administradores, ele prevê a responsabilidade de participantes de conselhos fiscais e outros órgãos estatutários das instituições financeiras, e ele prevê também a responsabilidade das empresas auditorias e dos auditores. Isso nós já temos no nosso sistema. O que o projeto de lei fez foi sistematizar isso de uma outra maneira, conferindo, digamos, maior segurança e organicidade a esse sistema de responsabilidade civil. E também, um outro elemento que nós temos ligado à responsabilidade civil é a medida cautelar de indisponibilidade de bens. O que acontece? Quando é decretado um regime especial, automaticamente é decretada a indisponibilidade dos bens dos administradores, dos ex-administradores até um ano antes da decretação do regime especial. Esses bens ficam disponibilizados para que se apure a responsabilidade dos administradores e, encerrado o regime, o Ministério Público possa promover uma ação civil de responsabilidade para cobrir os prejuízos que não foram cobertos durante, digamos, não foram cobertos pelo próprio regime que foi decretado. Ou seja, ficaram créditos a descoberto e esses créditos a descoberto vão ser demandados contra ex-administradores, controladores e outros cuja responsabilidade vier a ser apurada ou no âmbito de um inquérito dentro do regime especial ou na própria ação de responsabilidade. Então, eu diria que houve um casamento interessante entre o que se desenvolveu no plano internacional, em termos de inovação, e aquilo que já faz parte ou vem da nossa tradição regulatória. Vladimir, vários tópicos que você abordou, eu queria voltar a alguns deles. Né? O primeiro diz respeito ao uso de recursos públicos. Né? Eu queria que você abordasse. Né? Hoje nós temos uma vedação geral ao uso de recursos públicos,
né? E, pelo que você falou, o projeto de lei complementar, ele traz mecanismos novos também que buscam evitar esse uso. Então, o que eu lhe pergunto é o seguinte, como é que o projeto de lei complementar trata a necessidade de se aportar recursos públicos? Ela é vedada em caráter absoluto ou ela é admitida em determinadas circunstâncias, né? E queria que também você explicasse para a nossa audiência aí, qual é o regramento hoje, em que circunstâncias que se pode, apesar dessa vedação aí como regra que existe, se empregar recursos públicos. Atualmente nós temos uma disposição na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que para usar recursos públicos em ações de resolução, de saneamento no sistema financeiro, você necessita de uma lei específica, uma lei ordinária específica. Ou seja, há necessidade de uma deliberação do parlamento, é claro, há aí a possibilidade da edição da medida provisória, mas de qualquer maneira isso terá que ser validado, né, no âmbito do Congresso Nacional e, portanto, digamos, uma norma que enfrenta o problema do risco moral, do moral hazard, no sentido de que não está assegurado a priori que haverá disponibilidade de recursos públicos em ações de saneamento. É necessário, eu diria, que é necessário politizar essa questão, ou seja, é preciso estabelecer uma escolha política pelo uso de recursos públicos conforme o balanceamento da crise, porque se trata sempre de uma escolha dramática, que é socorrer a instituição financeira usando recursos públicos, que é algo, digamos assim, que precisa ser evitado, mas, por outro lado, nós temos a crise sistêmica, que também precisa ser evitada. Então, se trata de uma escolha dramática. O projeto de lei complementar, ele viabiliza, ou seja, ele permite o uso de recursos públicos como uma última ratio, como um último recurso, em situações que estejam caracterizados o risco sistêmico ou o risco ao regular funcionamento do sistema financeiro, do sistema de pagamentos, do sistema de seguros. Nessas situações em que está caracterizado o risco sistêmico, existem duas possibilidades de uso de recursos públicos. Uma primeira possibilidade é mediante a alocação de recursos de empréstimo realizado para o fundo de resolução. Isso necessita, ou seja, isso não se dá de forma automática. É necessário que tenha se esgotado o capital da instituição financeira, é necessário que tenha havido a conversão das dívidas conversíveis, aquelas híbridas têm que ter sido esgotadas e foram insuficientes, é preciso pegar as outras dívidas e também convertê-las, é preciso usar os recursos do fundo de resolução e, uma vez esgotados esses recursos, e o fundo de resolução, digamos, não tem a capacidade de dar o aporte necessário para estabilizar essa instituição financeira sistêmica, surge a possibilidade de o Tesouro fazer um aporte de recursos no fundo de resolução. O modelo internacional de fundo de resolução, ele permite dois tipos de fundo de resolução, que é o fundo de resolução pré-constituído, em que as instituições financeiras fazem contribuições antes da crise, é o chamado ex ante crise, e existem os fundos de resolução que são constituídos depois da crise, ou seja, são contribuições que são feitas depois da crise. O nosso modelo é híbrido. O nosso fundo de resolução, proposto no projeto de lei complementar, prevê contribuições feitas antes da crise e prevê contribuições que são feitas depois da crise. Por que elas se tornam necessárias? Porque há um empréstimo de recursos por parte do Tesouro para o fundo de resolução e o fundo de resolução precisa devolver depois esses recursos para o Tesouro Nacional. Como é que ele vai fazer essa devolução? Mediante contribuições feitas participantes
de modo a cobrir a dívida do Fundo de Resolução para com o Tesouro. Mas além desse mecanismo, ou seja, seria um empréstimo indireto, empresta para o Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução empresta para a instituição financeira submetida ao regime de estabilização, existe a possibilidade, novamente, desde que é caracterizada a situação de risco sistêmico, de fazer um empréstimo, um aporte direto na própria instituição. Então, eu diria que a grande mudança está em ordinarizar, ou seja, já não é mais necessária a edição de uma lei específica, mas já está pré-ordenado na proposta do projeto de lei a possibilidade do aporte de recursos públicos. Essa é uma questão extremamente polêmica. Eu diria que o modelo atual tem os seus méritos, e o modelo proposto pelo projeto de lei também. Os méritos do atual modelo são sinalizar de forma mais contundente a necessidade de fazer a escolha política por socorrer ou não o sistema financeiro e, portanto, estabelecer a negociação frente ao parlamento. Mas o sistema proposto pelo projeto de lei, ele tem alguns avanços importantes, e um deles é justamente esse escalonamento do uso de recursos, em que é necessário primeiro esgotar todos os recursos privados para depois cogitar o emprego de recursos públicos. Ou seja, há uma maior previsibilidade e condições claras para o uso de recursos públicos nessa situação. Nós tivemos, por exemplo, na crise, ou na sequência da crise de 2007 e 2008, a necessidade de usar os bancos públicos brasileiros para estabilizar o sistema financeiro. Algumas instituições financeiras enfrentaram problemas de liquidez naquele momento, e a solução encontrada, além do uso dos recursos privados do Fundo Garantidor de Créditos, para viabilizar algumas negociações ali de aquisições bancárias, houve a necessidade de usar os bancos públicos federais como instrumentos de estabilização. Se usou o Banco do Brasil, se usou a Caixa Econômica Federal, portanto, houve ali também, claro que houve, naquele caso, a edição de medida provisória específica, mas houve ali também, por meios indiretos, é claro, o uso dos bancos públicos, por meios indiretos, o uso de recursos públicos para estabilizar o sistema financeiro. Então, se usou os bancos públicos brasileiros, dos quais a União ou é a controladora, no caso do Banco do Brasil, ou ela é a única acionista, no caso da Caixa Econômica Federal, como instrumento, digamos assim, como uma espécie de fundo de resolução. Traduzindo miúdos, né, foi usado como fundo de resolução. Então, na verdade, são escolhas dramáticas, elas têm, além de uma questão técnica, um peso político extremamente importante, ou seja, não dá para separar essas duas dimensões, não se trata simplesmente de aplicar uma lei, mas sim de fazer escolhas. E eu diria que o grande avanço em termos daquilo que se concebeu no projeto de lei foi conferir a esse tipo de atuação uma maior sistematicidade e previsibilidade. Uhum. Vladimir, eu queria voltar ao conceito aí que você mencionou de importância sistêmica de uma instituição financeira, né? Tanto no projeto de lei complementar quanto no padrão regulatório internacional há uma preocupação assim, muito enfatizada com a estabilidade financeira, ou seja, com o equilíbrio do sistema financeiro como um todo. Eu queria que você explicasse um pouco mais o que é essa importância sistêmica de uma instituição financeira, né? E como é que se faz essa classificação aqui no Brasil. Nós temos instituições financeiras assim, sistemicamente relevantes aqui no Brasil. Eu sei que há uma distinção entre a relevância sistêmica do ponto de vista doméstico e do ponto de vista global ou internacional. Pergunto a você, nós temos aqui no Brasil operando alguma instituição financeira que tenha relevância sistêmica global, né? E por último, assim, essas, né, caso a resposta seja afirmativa, né, qual é a diferença de tratamento que se dá para a instituição financeira que é sistemicamente relevante em comparação com o tratamento regulatório que se dá às demais instituições financeiras? Queria que você explicasse um pouquinho mais esse tema. Trocando em miúdos, uma instituição ela é sistemicamente importante
seja no plano doméstico, seja no plano internacional, se a interrupção de suas funções gerar efeitos sistemicamente adversos. Então, nem toda instituição sujeita a regime especial é sistemicamente importante. Por exemplo, uma empresa de consórcios que quebre, ela jamais vai adquirir importância sistêmica, né? Então, ainda assim, existe um regime especial. Por que se faz essa escolha no Brasil? Bom, porque além da crise sistêmica, outros fatores são levados em consideração na hora de submeter uma determinada empresa a um regime especial que não um regime falimentar, que é, eu diria, de um modo geral, conferir maior segurança, maior transparência a um determinado segmento de mercado e proteger os consumidores e investidores desinformados, né? Quando a gente lida com produtos financeiros, com contratos cativos de longa duração, como, por exemplo, quando uma pessoa participa de um fundo de pensão ou contrata um plano de previdência complementar, o nível de desinformação que ela tem em relação àquele mercado e o nível de catividade, ela fica presa àquele contrato na expectativa de, no futuro, ter a sua complementação de aposentadoria. Então, nós temos regimes especiais aplicáveis a instituições financeiras que têm relevância sistêmica e aquelas que não têm relevância sistêmica. A relevância sistêmica ela é um elemento, eu diria, contextual. Por exemplo, no Brasil, nós temos as instituições que são sistemicamente importantes, considerado o mercado doméstico. Os grandes bancos brasileiros, os grandes conglomerados bancários brasileiros, financeiros, têm relevância sistêmica porque uma interrupção de suas atividades gera efeitos em cadeia adversos que vão comprometer o regular funcionamento do sistema financeiro e vão afetar a economia, né? Trazendo a dramaticidade da necessidade de escolher se, para conter aquele efeito sistêmico, nós vamos usar recursos públicos ou não. Até a última vez que eu havia verificado, nenhuma instituição financeira brasileira tinha relevância global. Então, nenhuma delas era uma instituição financeira sistêmica global. Era instituição financeira sistêmica doméstica. Isso traz duas implicações. Uma implicação no plano da supervisão e da regulação prudencial, ou seja, antes do regime ser decretado, que essas instituições vão estar sujeitas a normas especiais, a condições especiais de operação no mercado. Por exemplo, a inserção de dívida híbrida, aquela dívida conversível em capital que eu falei antes, ela só é exigível de empresas sistemicamente importantes, porque seria um exagero cobrar esse tipo de medida para uma instituição não sistêmica. Então há um tratamento diferenciado antes da crise, até para evitá-la, né? Porque a crise da instituição financeira, a sua superação, ela começa a ser construída antes que ela se instale, portanto, num plano ainda prudencial. E no plano já do regime decretado, eu procurei até destacar algumas medidas que você aplica a instituições de importância sistêmica e que não aplica a instituições que não têm essa relevância. No caso do projeto de lei, por exemplo, são dois regimes de resolução. O regime de estabilização e o regime de liquidação compulsória. O regime de estabilização, em princípio, deve ser usado, ou deveria ser usado apenas para instituições de importância sistêmica. Isso não é um imperativo da norma. O PLP fala em preferencialmente. Eu diria que, em princípio, havendo relevância sistêmica, segundo a proposição apresentada, se aplicaria o regime de estabilização. Não tendo importância sistêmica, teria um segundo regime, que é o regime de liquidação compulsória, que se aproxima muito da falência. Né? Tanto que o regime diferente mesmo do regime falimentar é o regime de estabilização, porque ele tem todos esses mecanismos que visam assegurar a continuidade das funções críticas realizadas pela empresa financeira, pelo conglomerado financeiro, impedindo que a sua saída desordenada do mercado gere efeitos sistemicamente adversos. Então, não sei se eu consegui estabelecer o paralelo, mas é importante conceber que uma instituição de importância sistêmica, ela é tratada como instituição de importância sistêmica não apenas no contexto do regime de resolução,
que nós chamamos aqui no projeto de lei complementar regime de estabilização, mas ela é também tratada de forma diferenciada no cumprimento das exigências prudenciais, por exemplo, na estruturação de seu capital, na sua governança de riscos, ou seja, há um conjunto de mecanismos. E até acrescentaria um outro detalhe. A mudança que nós tivemos recentemente no direito administrativo punitivo, no âmbito do sistema financeiro, estabelece, inclusive, a diferenciação para efeitos de punição, considerando os efeitos sistêmicos. Se um determinado descumprimento de norma gerar efeitos sistemicamente adversos, ele vai ter um tratamento normativo diferente de uma infração que não gere consequências sistêmicas. Então, a perspectiva sistêmica, ela atravessa toda a regulação financeira. E eu acrescentaria que o principal eixo ou preocupação regulatória é lidar com o problema da instabilidade financeira. E eu procurei na tese diferenciar 3 momentos em que nós lidamos com a instabilidade financeira. Esse momento, que é o momento da regulação e da supervisão prudencial, antes da crise. Um segundo momento, que daí foi o foco do meu trabalho, que é o momento da resolução da instituição financeira, para evitar uma crise sistêmica. Portanto, todo o guarda-chuva regulatório da rede de proteção do sistema financeiro, que é quando a empresa enfrenta dificuldades de liquidez ou patrimoniais que justificam um conjunto de medidas para prevenir ou para resolver ela de maneira ordenada. E um terceiro momento é o momento que você tem a crise sistêmica instalada, que aí nós temos a necessidade de aplicar medidas de saneamento da crise financeira. Saiu do âmbito da empresa financeira e já atingiu o mercado, o sistema financeiro, e você precisa adotar medidas que compreendam todo o sistema financeiro de modo a reordená-lo, a estabilizá-lo e a evitar a continuidade das quebras financeiras. Então, eu acabei apresentando essa classificação, eu reputo ela como uma classificação inusitada, né, que permite compreender os momentos em que a regulação financeira é chamada a responder ao problema que eu também identifico como um problema estrutural do sistema financeiro, que é a sua propensão à instabilidade. Né? Talvez, diferente de outros segmentos da economia, o sistema financeiro seja aquele em que a instabilidade não é um mero acidente de percurso, mas é um elemento constante em função da própria estruturação do sistema financeiro, das pressões por liquidez no sistema financeiro, dos efeitos da incerteza no sistema financeiro, que fazem com que a estabilidade seja, digamos, um momento alternado em que a instabilidade está sempre presente, ou seja, há uma gangorra entre estabilidade e instabilidade e uma busca constante de estabilização de um mercado e de um sistema que é tendente à instabilidade e ao desequilíbrio. Foi essa perspectiva que eu adotei na tese e procurei construir as abordagens analíticas e as sugestões a partir dessa perspectiva. Tá, Lademir, nós temos aí mais 9 minutos pelos meus cálculos, aí não vai dar para esgotar todas as questões que eu queria explorar aí com você, porque realmente o tema é amplo, abrangente e inesgotável em 1 hora, mas deixa eu voltar para um outro aspecto aqui. Quando o governo encaminhou no final do ano passado o projeto de lei complementar, ele foi acompanhado de uma mensagem, né, como é de praxe, elaborada pelo próprio governo, na qual havia menção ao fato de que esse projeto de lei complementar, como a gente já mencionou, ele procurava atender a um compromisso internacional firmado pelo Brasil no âmbito do G20 para adequar a sua legislação interna ao padrão regulatório internacional. Esse padrão regulatório internacional, você mencionou, são os Key Attributes, são os atributos-chave para regimes de resolução, né? E eu queria que você explorasse nesses minutos aí que nos restam, que tipo de compromisso internacional é esse? Quer dizer, o que é esse padrão regulatório internacional? Quer dizer, o Brasil precisa copiar esse padrão regulatório? Qual é a liberdade que o legislador interno tem para legislar sobre o tema? Né? Enfim, essa é uma novidade para o direito internacional, para o direito econômico,
e são poucos os minutos para falar sobre ela, mas eu acho que, assim, pinceladas gerais sobre esse compromisso internacional referido aí na mensagem de encaminhamento do projeto de lei complementar para o Congresso. Muito boa a tua pergunta, Guilherme. Eu diria que ela faz uma conexão com o objeto da tua tese de doutorado, né, que tratou justamente desses compromissos internacionais com muito mais foco do que a minha tese, que tinha um tema específico, que era os regimes de resolução. Grosso modo, esses regimes, eles... Deixa eu só... É pouco tempo aqui, nós temos aqui uma pergunta... do Dr. Felipe Erden, que me parece também muito apropriada, sobre os modelos híbridos, ou seja, a questão concursal com o Poder Judiciário, a supervisão e a aplicação do regime pelo Banco Central. Então, se você puder abordar essa minha questão e a questão do Dr. Felipe também, não sei se vai dar tempo, mas enfim. Bom, vou tentar tratar as duas da forma mais rápida possível. Peço já desculpa antecipada, Dr. Felipe, se eu não conseguir respondê-la. Mas, em síntese, as redes regulatórias, essas internacionais, são arranjos informais. Não há um tratado, não há uma obrigação de direito internacional juridicamente vinculante. Como é que eu tratei isso e a minha opinião sobre o tema? Eles são fonte de direito material, são fontes materiais de direito. Ou seja, são elementos que o legislador doméstico, o regulador doméstico podem usar livremente na conformação de seus arranjos institucionais, legislativos, domésticos. Não há nenhuma vinculação jurídica a trazer esses padrões. Há um compromisso de natureza política e os ganhos reputacionais que se obtêm a partir do momento que você faz um alinhamento regulatório. Um dos ganhos é evitar a arbitragem regulatória. Evitar com que os agentes econômicos procurem o ambiente regulatório mais favorável a seus interesses, na medida em que esses arranjos convergem para determinados padrões, essa possibilidade de explorar as vantagens competitivas de um ou outro arranjo desaparece. Então, eu diria que nós teríamos que, em princípio, fazer o alinhamento, fazendo a discussão, que nós não vamos escapar dela, né? No caso, a discussão precisa ser feita no âmbito do parlamento. É preciso convencer da excelência desses padrões e, eventualmente, fazer algumas mudanças, adaptações. Nós temos elementos na nossa legislação que não existem em outros países. Ao mesmo tempo, nós podemos trazer experiências, digamos, de outros países. Eu cheguei a sugerir, por exemplo, na minha tese, que nós trouxéssemos um elemento da experiência do FDIC, porque lá eles usam o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, é a autoridade de resolução, a principal autoridade de resolução dos Estados Unidos. E lá o fundo de seguro de depósito é público. Aqui é privado, por exemplo. Lá é público. Pois bem, eles têm a mesma escolha que nós precisamos fazer aqui, que é, nós vamos usar o recurso do seguro de depósito para evitar que a instituição quebre ou para pagar as indenizações. Segundo a lei do FDIC, o critério que tem que se usar nesse caso é o do menor custo para o fundo de resolução. Então, a solução mais eficiente, menos custosa para o fundo, é aquela que orienta ou que baliza a escolha do FDIC. Mas eles têm uma exceção que eles usaram na crise de 2007 e 2008. Se houver risco sistêmico, a autoridade vai adotar a medida de socorro em detrimento da indenização, mesmo que ela seja menos eficiente. Então, você traz um elemento de risco sistêmico que muda totalmente o critério de escolha entre socorrer a instituição financeira ou pagar as indenizações aos segurados. Eu sugeri que essa norma, eu analisei o projeto de lei complementar e não encontrei um balizamento claro nesse sentido, e cheguei a sugerir na tese agora, quando ela for transformada em livro, ela vai aparecer como comentário ao projeto de lei, como uma sugestão, que é trazer essas duas balizas. A primeira baliza é a escolha se orienta pelo critério da eficiência, o menor custo para o fundo de resolução, salvo se houver a configuração do risco sistêmico, que vai
poder balizar a escolha num ou no outro sentido. Com relação o tempo está nos obrigando aqui a encerrar. Eu gostaria que você pudesse continuar aí, e peço desculpas por interromper aí o seu raciocínio, mas vou lhe pedir aí as considerações finais rápidas aí, em 1 minuto, se tanto, para a gente poder encerrar aqui a nossa live. Eu, desde já, agradeço aí a todos pela participação, pela audiência, agradeço ao doutor Eugênio, todos aqui, os vários colegas e amigos aí que mandaram mensagens, e agradeço a todos aí, considerações finais aí do doutor Vladimir, ao qual eu também agradeço muito e parabenizo pela participação. Eu agradeço, então, a escola, agradeço a ti, Guilherme, especificamente, pelo apoio que eu tive, né, pela inspiração, né, foste, talvez, a pessoa que mais me estimulou, tu e o Dr. Yuri, nossos colegas, mais me estimularam, e eu sempre tive vocês como inspiração para isso, né, então, aquela aventura que foi entrar no doutorado, logo depois de eu deixar a Procuradoria Regional, teve muito a ver com vocês, então eu agradeço a escola, a nossa escola, acho que é um dos lugares em que nós, advogados públicos, mais nos sentimos em casa, dentro da AGU, eu diria que é, talvez, a estrutura mais transversal, pluralista, tolerante, que cumpre esse papel de integração de todos os advogados públicos. Eu sempre me senti em casa, agradeço muito ao Eugênio Battesini pelo convite. Lamento não ter conseguido lidar com todas as questões, e eu sei que foi um assunto bastante árduo. E é um assunto que precisa ser desenvolvido, e eu diria que nós precisamos caminhar para uma maior integração dos advogados públicos que lidam com regimes de resolução.